que vai? Vamos ver. Bom, não apareceu nada, então acho que vai. Olá, eu sou o Marco Deboni e eu vou dar aula de filosofia para vocês. Ahn, Deixa eu pensar aqui. Normalmente essa aula eu sempre dou presencial, então eu tô meio fora de forma, vou ser sincero. Mas espero que seja proveitosa e que tudo dê certo. A nossa aula, normalmente, a primeira aula é mais um período em que a gente se conhece, né, que eu descubro, né, o que vocês aprenderam de filosofia na escola, se aprenderam, né. Ah, É mais uma troca mesmo, um período de introdução, para vocês verem como eu funciono, para eu entender como é que vocês funcionam e para a gente conseguir trabalhar legal. Mas como não foi possível, infelizmente, né? E marcar uma live para mim não é nem que eu não queira, mas é porque é um pouco difícil porque eu tô lotado de coisa da faculdade para fazer. Para quem não sabe, eu curso letras na Unicamp, eu fiz 3 anos de filosofia, né? Na Unicamp também, mas eu tô muito cheio de coisa para fazer, então vai ser um pouco mais complicado, tá? Mas sempre que der algum assunto mais polêmico, alguma coisa que eu queira um pouco mais de interação de vocês, aí eu marco com umas 2 semanas antes de antecedência uma live e a gente junta para poder conversar um pouco, tá bom? A aula de hoje então é o que é filosofia, né? Normalmente a gente é uma das poucas coisas que os professores de filosofia passam no ensino médio, né? O que é a filosofia? Que daí sempre tem aquela imagem da coruja, do Zeus, do pensador e tal, e o trecho, né, do Filos e do Sofia, que é o amor ao conhecimento, né? Mas eu não é que eu não goste muito dessa definição, né, para ser sincero, mas eu tenho todo um interesse em entender por que as coisas são do jeito que elas são, né? Não simplesmente entender que filosofia do grego vem de philos e sofia, amor, que é um amor fraterno, uma questão de amizade com conhecimento, mas o porquê que as coisas, por que filosofia é um amor ao conhecimento, né? Porque você chegar e perguntar o que é filosofia, a pessoa fala amor ao conhecimento, isso vai dizer zero coisas sobre o que filosofia realmente é. Então, para mim, a ideia é justamente a gente entender o que isso realmente quer dizer, tá? Para isso, né, eu vou propor para vocês fazer alguns questionamentos. Eu vou começar a fazer alguns questionamentos. Como eu não tenho como vocês responderem esses questionamentos, eu vou dissertar um pouco sobre eles, vou falar um pouco sobre o que eu acho também, né, e daí a gente vai trabalhando sobre. O primeiro questionamento é o quê? Você parte do princípio de que filosofia é algo feito pelo ser humano, pelo homem, né? Aqui, lembrando, deixando muito claro que quando eu falo homem, eu não estou falando do homem, homem e mulher, né? Estou falando do ser humano, né? Aqui eu falo homem, mas porque nos livros normalmente está assim, o maldito homem confiou no outro homem, aquela coisa toda. Então, se lá eles falam do gênero masculino, eu estou falando aqui do ser pessoa, tá? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente pensa o quê? É um ser humano que está ali fazendo alguma coisa, está fazendo o ato filosófico, que é o que a gente vai entender mais para frente, né? Mas primeiro, antes de tentar entender o que é filosofia, seria muito mais fácil a gente entender o que é o homem. Você já parou para prestar atenção assim, o que é o homem, né? A gente é muito acostumado a falar coisas e tomar alguns conceitos muito claros e a gente às vezes pensa muito pouco sobre o que eles realmente o que eles representam, é, como eu posso dizer, o que eles realmente significam, né? Então, quando a gente fala o homem, o que é o homem? Vocês já pararam para prestar atenção? Ah, Esse é um questionamento, na realidade, bem comum, assim, e ele é bem inicial, eu diria, né? Porque a filosofia é feita pelos homens, mas o que é o homem? Isso é uma coisa da filosofia que vocês vão entender muito. A gente começa em X, daí fala, X é Y. Daí você pergunta, mas o que é Y? Daí você já vai. É pergunta que vai não para mais de sair, né? Mas, vamos lá, o que é o homem? Talvez a pergunta o que é o homem seja uma coisa muito abstrata, né? Tipo, o que é laranja?
que é monitor, sabe? Na letras, atualmente eu tenho estudado um pouco da origem das palavras, o porquê que algumas palavras são dadas de tal jeito e por que que elas não... Por que que eu chamo a água de água e não chamo ela de abacaxi? Porque, sabe, isso daí é uma coisa que na letras eu tenho descoberto e tem sido muito divertida, né? Mas aqui não é a ideia do porquê que alguma coisa chama do jeito que ela, né? Por que que o homem chama homem? A gente está querendo entender o que é o homem. Mas como é uma pergunta muito abstrata, é mais fácil se a gente sair e se perguntasse o que diferenciaria o ser humano de todos os outros animais da natureza. É aquela perguntinha clássica de... Não, segunda, terceira série, né? O, qual que é a diferença do ser humano e do homem? Daí muito provavelmente vai vir aquela resposta clássica do o homem se diferencia do animal porque o homem pensa. O homem é um ser... Não, como é que é? Não é nem porque ele pensa, é porque o ser humano é um animal racional, né? Normalmente sempre vem essa daí, é ótimo. Eu estava conversando com a minha irmã esse final de semana, que teve Páscoa, né? A gente estava conversando sobre esse tema, por incrível que pareça. E aí eu estava explicando para ela justamente isso que eu vou explicar para vocês. Eu tinha perguntado para ela, porque assim, mas qual que é a diferença do ser humano e do animal, né? Porque daí ela falou assim, porque é um animal racional. Mas tá, você parte do princípio então de que se o ser humano é um ser racional, então ele pensa. Mas o animal, ele não pensa? Você já parou para prestar atenção nisso? Porque normalmente quando a gente diz que o animal é irracional, a gente está dizendo o quê? Tal animal não pensa, tal animal não raciocina, não sei o quê. Mas será que é verdade isso mesmo? Vocês já pararam para prestar atenção? Eu separei um exemplo e eu lembro que eu dei esse exemplo numa turma, acho que há uns 2, 3 anos atrás, e criou um burburinho, porque eu literalmente dei o exemplo do cachorro, né? O cachorro, ele é um dos dos animaizinhos mais fofinhos, né? Cachorro e gato normalmente são os queridos, né? E vocês já pararam para prestar atenção? Eu dei esse exemplo para minha irmã, inclusive. Vocês já pararam para prestar atenção que normalmente o cachorro sempre fica perto, quando ele sente fome, ele sempre fica perto do ser humano que alimenta ele. Por quê? Normalmente, por exemplo, se o cachorro ele gosta de comer aquela comida que cai da mesa, mas tem um dono que não gosta que ele faça isso, e tem um dono que normalmente encoraja, dá um pouco de comida para ele escondido, vocês já pararam para prestar atenção que normalmente esse cachorro ele tem tendência a ficar mais perto quando tá tendo comida, né? Quando tá tendo um almoço, alguma coisa. O cachorro sempre fica mais perto daquele dono dele que dá a comida do que aquele dono que só dá a ração. Aí eu pergunto para você, se os animais são irracionais, né? Os bichos são animais irracionais, pelo pressuposto de que eles não pensam, esse tipo de coisa não é um pensamento? Tem uma amiga minha, a menina que mora comigo, ela comenta sempre que às vezes os gatos dela... Eu nunca tive gato de que ficava dentro de casa, então eu não tenho essa experiência. Mas ela comentava que os gatos dela, quando às vezes ela estava dentro do quarto e eles queriam entrar também e a porta estava fechada, eles começavam a miar até que ela abrisse a porta. Então, esse tipo de pensamento não literalmente não é um pensamento. Isso não é um ato pensado, porque o gato, ele em algum grau ele raciocina que, eu não vou conseguir abrir essa porta e eu quero estar lá dentro. Então eu vou miar porque o meu dono vai abrir a porta e eu vou conseguir entrar. Já pararam para prestar atenção? E isso é um pensamento, isso é um raciocínio em algum grau. Mas como que o ser humano é o animal racional e os animais são animais irracionais? O pensamento é realmente a questão que diferencia um ou outro? Quando a gente pega para poder fazer esse questionamento, a gente está, na realidade, fazendo um questionamento muito antigo, né? Na realidade, eu não sei qual é a origem exata de onde esse pensamento veio, né? Aqui, para vocês verem o nome do cara.
Não sei qual que é a origem desse pensamento, qual que foi a primeira pessoa que teve esse feeling, né? Eu diria, mas o que eu gosto de selecionar sempre quando eu pergunto sobre isso é o Pascal. Pascal, se eu não me engano, você consegue estudar ele um bocado diário, né? Porque os filósofos mais antigos, eles sempre eram assim. Eram filósofos, médicos, matemáticos, físicos, não sei o quê. Porque filosofia é uma coisa interdisciplinar e a gente vai trabalhar isso mais pro final da aula. Mas o Pascal, ele tem uma definição de o que é o homem muito bacana, né? Eu vou ler o trecho com vocês e depois eu vou dar uma explicada mais ou menos geral. O Pascal diz assim, ó: o homem não passa de um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água é suficiente para matá-lo. Mas quando o universo o esmagar, o homem será ainda mais nobre do que aquele que o mata, porque ele sabe que morre, e o universo não tem nenhum conhecimento da vantagem que leva sobre ele. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É interessante você pegar isso daí porque o Pascal deixa claro que o universo pode matar o ser humano a qualquer momento. Só que, na maioria das vezes, o animal, uma doença, não sei o que, ele vai fazer isso pelo quê? Por instinto. O instinto é um pensamento. Aqui a gente não está deixando claro na ideia de que o animal não pensa. O animal pensa. O gato pensa, o cachorro, quando ele faz aquilo, ele pensa, né? Quando o cachorro, que é muito maltratado, ele faz questão de se afastar de seres humanos, ele está pensando na própria sobrevivência. Mas ele não está raciocinando sobre aquilo. Ele está agindo sobre um instinto. Por isso que o pessoal fala que o animal irracional são os bichos e o animal racional é o ser humano. Porque na realidade o ser humano é o único ser que, de fato, tem consciência de que pensa, tem consciência de que raciocina. O cachorro, o bicho, a doença, o universo, não sei o que, segundo o Pascal principalmente, ele simplesmente age por impulso. Ele age por uma sobrevivência. Deve ter uma buzina aqui no fundo. Às vezes, aleatoriamente, eu faço isso porque eu também não consigo ficar 25 horas prestando atenção na mesma coisa, gente. Meu raciocínio é meio curto. Mas, enfim, o ser humano é o único ser que tem consciência exata do que está acontecendo. Então, se eu levo, sei lá, por exemplo, se cai um granizo na minha cabeça, eu sei que o granizo está caindo na minha cabeça porque está chovendo, porque a temperatura não sei o que, e lá. Porque, gente, eu sou de humanas, eu também não sei tudo isso. Mas eu sei que o granizo se forma por causa de x, y, z condição que cai e acertou a minha cabeça. Se o cachorro, se por exemplo, eu sinto fome e eu vou por conveniência até alguém que possa me dar comida, eu estou raciocinando que o quê? Se eu juntar perto daquela pessoa que tem, tipo, que nem quando a gente é criança, né? Eu não sei se vocês faziam isso, porque com certeza vocês eram muito melhores que eu. Mas eu era aquele tipo de pessoa, quando eu era criança, de que eu nunca tinha dinheiro para comprar lanche. Então eu sempre era amigo das pessoas que tinham dinheiro. Porque daí elas compravam os lanches e elas dividiam comigo. Conveniência, isso daí é ser humano sendo extremamente à frente do. Brincadeira essa parte, mas é fato, porque eu estava fazendo uma coisa que na teoria era para minha sobrevivência, mas de alguma maneira eu estava raciocinando sobre ela. Os animais, eles não têm essa questão, eles simplesmente agem. O ser humano, ele pensa e age. Alguns pensam mais do que outros, né? Mas isso é um detalhe. E tá, aí é essencial, né? Isso daí é uma coisa segundo o Pascal falando e que é uma teoria que eu também acredito. Mas aqui deixando sempre muito claro, tudo que eu falo aqui é muito aberto, sempre pode ser questionado. Se vocês quiserem me mandar um e-mail depois, eu vou disponibilizar o PDF da aula com vocês, o slide também. Inclusive, se tiver algum erro no slide, vocês podem apontar que eu arrumo. Mas as aulas são muito abertas, então eu sempre deixo claro que os questionamentos aqui deixados, eles não são únicos, né? Dentro da filosofia não há uma verdade absoluta, né? Há várias interpretações do que a gente entenderia como verdade, né? Inclusive a verdade tem uma área específica da filosofia só na busca da verdade. Então não é uma coisa, né,
muito clara aqui. Então, sempre que vocês tiverem algum questionamento, algum apontamento, vocês podem me mandar. Depois eu faço um videozinho curto, posto junto, para poder só ratificar algumas situações e a gente vai construindo essa aula junto, tá? Mas aqui eu fico com esse questionamento, né? Depois de ter comentado isso, vocês realmente acham que a única condição do ser humano que faz com que você seja diferente de qualquer outro ser é justamente essa questão dos animais? Se eu não me engano, essa frase tem... essa frase do slide tem um erro, né? Outro ser vivo, no caso. Mas é um questionamento. Será que isso, o pensamento, é a única condição do ser humano a ponto de dizer com real afirmação de que isso diferenciaria de qualquer outro ser vivo? Pensem, durmam com esse barulho aí e vamos ver. Como eu estou muito afim de fazer pergunta para vocês, isso daqui seria 10 numa aula presencial. É legal que na aula presencial eu começo a fazer esses questionamentos, os alunos ficam assim, umas carinhas de chocadas, sabe? Muito bonitinho, gente. Mas aqui isso daqui faz parte da aula, por mais aleatório que não pareça, tá? Eu quero dar um panorama mais ou menos geral, até do que a gente vai estudar. Tudo que a gente está comentando aqui a gente vai estudar durante o ano. Então é mais dando, né, colocando umas goteiras na cabeça de vocês para a gente poder trabalhar isso depois mais a fundo, tá? E é isso. Um questionamento muito importante da filosofia também, além do que é o homem, é o que é a realidade, né? E essa daqui é bem abstrata mesmo, é daquelas coisas de que aqueles doidos que assistem Rick e Morty, Midnight... Como é que é? Ah, esqueci. É um desenho psicodélico muito doido lá. Mas é uma coisa que às vezes, admito que eu me peguei perguntando. Eu lembro que quando eu entrei na filosofia, uma das primeiras perguntas que me fizeram era relacionada a isso. Se eu já tinha parado para pensar sobre a realidade. E eu lembro que eu cheguei na aula assim, bonitinho, e o professor virou, né? Ele sentou e ele perguntou se o animal pensa. Foi a primeira pergunta. Eu lembro que ficou claro na minha cabeça. Primeira aula de filosofia que eu tive, pro animal pensa? Eu fiquei assim, gente, será que eu tô na aula certa? Será que eu tô, né, entrei em bio, tô tendo aula de zoologia, alguma coisa assim, não tô notando, né? Mas o professor perguntou isso, depois ele perguntou, tá, beleza. Como que você pode vir, ele virou pra mim, isso daí eu lembro. Como que você pode virar pra mim e dizer que você não tá na sua cama sonhando nesse exato momento? Claro, ele não tava, tipo, apontando o dedo de arminha em mim, né? Mas o questionamento foi literalmente esse, assim, ó, cara a cara. E eu fiquei com aquela cara de, ué, né? Tipo, o que tá acontecendo? E foi um. Então, depois disso, eu acho que eu comecei a ficar vidrado nesse tipo de questão. E realmente é fato, né? Parece aleatório, mas esse questionamento que ele me fez, Descartes fez. René Descartes, o fodão da filosofia, né? Um dos fodões da filosofia, o pai da geometria analítica, porque foi ele que criou aquele amorzinho de vocês, plano cartesiano. Então, vem, guardem, aguardem, né? Não sei quem tá dando geometria para vocês, mas vem aí, né? Mas o Descartes, ele num belo dia que aparentemente não tinha nada para fazer mesmo, né? A filosofia, um professor meu da escola do ensino médio, ele falava que a filosofia surgiu do ócio, né, do tédio. E realmente você vê que a pessoa que fica questionando esse tipo de coisa, ela definitivamente não tem nada para fazer mesmo, né? Isso, eu fiz filosofia, eu sei do que eu tô falando, né? A pessoa vira e fica assim, ela tá do nada. Porque fala pra mim, vamos lá, uma pessoa que paga boleto, que trabalha, que tem vida sexual ativa, que tem não sei o que para se estressar, ela vai ficar se perguntando, nossa, será que eu tô sonhando ou será que eu tô falando a verdade? A menos que ela tenha fumado um becão, é muito difícil ela ter feito um negócio desse, né? Mas filósofo é um outro rolê, né? Então Descartes ele chegou num belo dia e ele virou e ficou assim: eu quero saber a verdade, né? Filósofos têm muito essa questão. Eu quero saber, né, o que é a verdade. Só que eu não posso me apoiar nos sentidos, né? Na época existia uma corrente filosófica chamada empirismo, que era muito famosa. E o empirismo ele definia o quê?
que toda a verdade pode ser adquirida através dos sentidos. Então, por exemplo, eu toquei nesse notebook, tem um notebook aqui na frente, né, que eu estou olhando os slides. Tem um notebook aqui na frente, tem um fone de ouvido aqui na minha mão, sabe? Eu tenho um rosto, eu tô de óculos, então isso aqui que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso sentir o cheiro, isso é verdadeiro, né? Para os empiristas, isso era verdade. Só que o Descartes, ele sempre disse que não dava para confiar nos sentidos. Por quê? Porque no sonho, tudo parece muito verdadeiro. Ele dá o exemplo de que no sonho ele sentia o calor da fogueira, ele sentia o peso das roupas, ele sentia o cheiro da comida. Só que daí de repente ele saía daquele sonho e acordava e ele notava que ele estava sem roupa, que ele estava deitado no chão, que ele estava num lugar frio. Então não dá para você definitivamente confiar nos sentidos, porque os sentidos de alguma maneira eles são enganosos. Então aí é que ele parte desse princípio do que é a realidade, né? E lembrando também que o Descartes é o cara do penso logo existo, né? Todo mundo, frases clássicas da filosofia, quando você pergunta, só sei que nada sei, penso logo existo. Pronto. Zolon só sabe disso, né? Mas é essa a linha de raciocínio que o Descartes toma quando ele se pergunta sobre a realidade, né? Isso está composto, esse exemplo que eu dei, está composto nas meditações sobre a filosofia primeira. Mas no discurso do método ele também faz todo esse processo até de uma maneira mais clara. Inclusive é no discurso do método que está esse texto, esse dizer do penso logo existo. O cogito ergo sum, em latim, né? Nossa, me senti muito chique agora. Enfim, vamos lá. E é verdade isso. Quando você para para prestar atenção, é muito difícil você associar num mundo em que você não considere os sentidos. Não sei se você já pararam para prestar atenção. Por exemplo, como é que eu sei que o notebook que está na minha frente, ele está aqui na minha frente, se eu não posso confiar que ele está na minha frente tocando, olhando, sentindo o cheiro e aquele rolê todo, né? Então eu imagino que realmente é um rolê bem complicado, né? Mas a ideia do Descartes era justamente essa. Ele chega no começo da meditação e ele fala que ele está abandonando todas as certezas que ele tinha e que a partir de agora ele só vai construir, as suas verdades, as suas constatações em cima de coisas que são firmes e inabaláveis. E daí esse termo dele faz muito alusão a uma parábola bíblica de Jesus, né? Gente, isso vai acontecer o tempo todo. Eu já li a Bíblia várias vezes, então para mim é muito fácil fazer essas analogias, tá? Não estou pregando para ninguém, minha ideia nem é essa, pelo amor de Deus, mas é porque é mais fácil, porque às vezes tem a Bíblia, é um livro, né? Então é sempre ótimo você conseguir pegar uns exemplos de coisas de fora. Quando eu tiver algum exemplo fora da Bíblia, eu vou usar também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, aquela parábola bíblica do o homem que constrói sua casa na areia e o homem que constrói sua casa na rocha. O cara que constrói na areia, quando vem o vento e a água, aquela fundação dele desmancha e a casa toda cai. Mas quando ele constrói em cima da rocha, automaticamente tem algo firme ali. Então, ele consegue, a casa dele fica firme. Então, a ideia do Descartes é justamente essa, de construir as suas concepções em cima de algo que seja verdadeiro. E por isso que ele sai procurando essa coisa tal da verdade, né? E ele questiona a realidade, questiona Deus, questiona um bocado de coisa, porque o bichão era doido demais. E aqui é aquele argumento que eu comentei, o argumento de que ele estava uma hora ali, sentia o calor do fogo e tudo mais, mas ele estava dormindo. Depois vocês parem para ler isso, tudo tem no PDF depois, tá? E daí eu volto a questionar para vocês, como é que vocês conseguem afirmar com certeza absoluta que não está vivendo um sonho nesse exato momento? Como é que você pode me dizer que você não está agora mesmo cochilando na sua cama pensando que você está assistindo a aula? Nunca se sabe. Já tive uns sonhos loucaços, então a gente nunca tem essa certeza. E também realmente não tem como a gente afirmar que aquilo que a gente vê é de fato realidade. Isso daí é uma crítica empírica. E para você ter uma noção de como essa crítica é empírica, eu vou te dar um exemplo muito bacana. O exemplo é o daltonismo, por exemplo. Por quê? Se você é um empirista,
né? Você vai partir do princípio que se eu estou vendo, aquilo é verdade, certo? Só que o que acontece? O daltonismo é um tipo de deficiência visual, alguma questão visual, que as pessoas elas não conseguem, tem vários casos, mas a maioria eles não conseguem enxergar o vermelho. Então, aquela cor vermelha é trocada pelo verde e pelo marrom. Verde, marrom e cinza, se eu não estou enganado. É, verde, marrom e cinza. Então, o que acontece? Por exemplo, essa garrafa, ela é toda, né, azulzinha, com a tampinha branca, e isso daqui é vermelho. Só que uma pessoa daltônica, ela vai ver isso daqui marrom, vai ver isso daqui verde, vai ver isso daqui cinza. Entendam então, se eu sou um empirista, isso daqui é a minha verdade. Ela é azulzinha, vermelha e branca. Mas se alguém é daltônico e vira para mim e fala assim, não, isso daqui é branco, verde e azul. Tá errado? Ele tá vendo uma verdade diferente da minha? Há várias verdades? Ele tá vendo uma verdade errada, eu tô vendo uma verdade falsa? Então, existe um menos real, existe um mais real? Aí fica um questionamento para vocês, né? Então, é esse tipo de questão que o Descartes ele critica muito. Ele fala que não tem como você, se você acha um ponto que você possa duvidar, que aquilo possa parecer falso, então tudo aquilo é falso. Toda uma estrutura criada embaixo de uma meia-verdade ou uma quase mentira, ela automaticamente não pode ser verdade. Então, se eu construo todo o meu argumento falando que se eu estou vendo aquilo é verdade, então automaticamente se alguém vem e vê diferente, algum dos dois está errado. Então, o conceito todo já vai por água abaixo só nesse exemplo aí. Entende? Então é por isso que o Descartes faz esse tipo de questionamento. É exatamente o que eu falei, então não vou repetir. Opa. Tá. Aí a gente volta para o questionamento inicial. Qual que era o questionamento inicial? O que é a filosofia? Que eu falei para vocês que não era só o amor ao conhecimento, né? E agora é o momento de vocês realmente lutarem para vocês entenderem o que eu quero falar agora. Vamos lá. Por mais aleatórios que sejam todos esses questionamentos, o que há comum entre eles? Né? Qual que é o comum entre perguntar o que é a filosofia, perguntar o que é o ser humano, perguntar o que é a realidade, se eu estou sonhando ou não? Vocês concordam que tudo isso é o quê? São questionamentos, certo? Esse trajeto que a gente fez aqui foi basicamente isso. A gente pegou os temas, a gente questionou sobre eles, a gente tentou dissecar eles de uma maneira muito simplória, tá? Bem simplória mesmo, né? E para poder tentar entender algo. Então eu fui lá e perguntei, o que é o ser humano? Depois, qual que é a diferença do ser humano para outro animal? Se ele é um animal, então qual que é a diferença dele para os outros animais? Tá, mas se a diferença é o pensamento, os outros animais não pensam? E se eles pensam, o que diferencia então? Você vê que é uma cadeia de pensamentos, é uma cadeia de questionamentos que é feita. Né? Um questionamento gera outros vários questionamentos que geram vários outros questionamentos, certo? Isso é o que a gente chama de problema filosófico. Quando eu chego e faço uma pergunta e essa pergunta começa a gerar vários outros questionamentos, quando eu quero saber algo sobre alguma coisa, isso é chamado de problema filosófico. Nunca é necessariamente chamado sobre questão. Então, eu não vou chegar e falar para vocês, por exemplo, e hoje a gente vai tratar da questão do Descartes sobre a realidade. Não. O problema filosófico de hoje é a realidade segundo X pessoa. Porque aí a gente vai ter que partir do princípio de que, assim como eu pensei o que é o homem, e eu tenho uma ideia do que é o homem, o Descartes tinha uma ideia do que era o homem, o Kant tinha uma ideia do que era o homem, o Hume tinha uma ideia do que era o homem, o Freud tinha uma ideia do que era o homem. Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar o tema, que é o problema filosófico, segundo fulano, ou o problema filosófico geral e dissertar ele sobre várias pessoas, né? Esse problema filosófico é o tema do nosso questionamento. É aquilo que a gente vai questionar, que a gente vai dissecar, é aquele fio condutor da nossa linha de raciocínio, né? Dentro da filosofia tem os trabalhos, né? A gente não tem prova na filosofia. Inclusive, quem quiser prestar filosofia já sabe, não tem prova,
né? Até porque não tem como fazer prova de filosofia. Então eles passam trabalhos com os problemas filosóficos. Então, por exemplo, eu lembro que no primeiro, segundo semestre, eu tive que estudar, tive que fazer um trabalho final de 10 ou 15 páginas dissertados sobre a questão da essência em Tomás de Aquino, sabe? Então daí eu tinha que ler o Tomás de Aquino, tinha que ler comentadores do Tomás de Aquino para poder conseguir construir uma ideia geral e criar minha tese em cima dela, sabe? Então é que nem escrever uma redação do Enem, só que umas 6 vezes mais difícil. Muito divertido, mas bem difícil, né? Isso é um problema filosófico. É uma investigação inteira que você faz ali em torno de um problema. Esse problema é o problema filosófico e a investigação toda é o ato filosófico que a gente vai ver mais para frente. Bom, isso daqui eu já expliquei, que era todo o percurso que a gente fez, né, para explicar para vocês o que é o problema filosófico. E aqui, né, depois de fazer tantas perguntas sobre o que é filosofia, eu trouxe duas definições para vocês. Uma é a do Bertrand Russell e a outra da Marilena Chauí. A Marilena Chauí, ela é contemporânea, ela está viva, né? Existe filósofo vivo, já começa por aí, né? E ela é professora da USP, uma mulher sensacional, muita gente boa. E ela trabalha muito com material didático para ensino médio, inclusive. Tem um livro dela que eu vou disponibilizar para vocês depois. É incrível, é muito bom e é um material de consulta primária muito bacana. Ela te dá um panorama antes de você ir direto no texto original, tá? Mas aqui, segundo Russell, a filosofia é o quê? Vou ler só a parte sublinhada, tá? A filosofia é, afinal de contas, a tentativa de responder aos problemas últimos deste gênero, não descuidada e dogmaticamente, como usa fazer-se na vida ordinária e até ainda nas próprias ciências, senão de que de maneira verdadeiramente crítica, depois de explorado tudo aquilo que torna enledeadoras, nossa, que palavra difícil, tais questões, e de havermos tomado consciência clara de que há vago e de confuso nas nossas ideias ordinárias. Ou seja, é pegar aquele conceito, a filosofia é basicamente pegar aquele conceito que todo mundo considera como ordinário e sair, abandonar aquele conceito social e tentar caçar o que é aquilo. É uma procura. O Russell deixa claro aqui, né, ele deixa muito claro que é uma tentativa de responder, ele não deixa claro que é uma resposta. A filosofia, depois eu vou até comentar com vocês que normalmente a filosofia ela tem o foco do quê? Ela é um caminho, ela não é necessariamente o destino, sabe? Tipo, não é tipo, você chegou ao seu destino, tipo GPS. É o caminho que você toma em busca de um esclarecimento, né? Então, a filosofia ela é a tentativa de responder esses problemas. Seja lá qual o problema for, tá? Basicamente, a melhor maneira de resumir isso daqui é isso. E a Marilena Chauí, ela já tem uma explicação muito mais tranquila, até porque esse livro foi escrito em 2000, então ela não tem necessidade nenhuma de dificultar tanto a nossa vida, né? Então, quando ela é perguntada sobre o que é filosofia, ela responde assim: a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem havê-los antes investigado e compreendido. Então é basicamente o quê? Você não se conformar com aquilo que é dito para você. A filosofia é o quê? Se alguém fala que A é igual a X, né? Isso, né? Muito abstrato, bem matemático, porque vocês devem estar craques já, né? Eu vou lá e vou fazer a conta para poder provar que aquele A é igual a X, né? Se alguém fala que no céu tem pão, talvez seja um pouco difícil de provar que no céu tem pão, mas eu vou fazer todo o esforço possível para poder fazer com que a minha existência cotidiana tenha uma resposta. Toda vez que eu tiver um questionamento, eu vou atrás daquele questionamento. Eu vou ter a ânsia de procurar uma resposta. Esse é o ato filosófico. Isso é a filosofia, tá? Por isso que vocês podem até entender agora o que é o amor ao conhecimento. É esse querer saber, sabe? Você vê que dá uma diferença, né, do jeito que os filósofos enxergam. Isso é comum, né? São pessoas têm visões de mundo diferentes. Então aí às vezes a bibliografia, as referências, a escola, o jeito que ela entende a filosofia é X,
e o jeito que o Russell entende, que as referências que ele teve, um bocado de outra coisa, é outra. Então, é por isso que há uma diferença e é por isso que é bacana no processo filosófico você sempre pegar dois autores para poder estudar, para você ver, às vezes, o quão diferente é a noção de cada um sobre o mesmo problema filosófico. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o problema filosófico do amor, o problema filosófico do amor ele é um problema extremamente profundo e complexo, né? Dentro da filosofia, e cada autor, se você for perguntar para ele sobre o que é o amor, cada um vai responder de um jeito. E isso não precisa nem ser filósofo, né? Para qualquer pessoa que você pergunta, o amor é alguma coisa diferente. Isso já prova que tem uma discrepância enorme, né, no que as pessoas entendem sobre filosofia e sobre os problemas filosóficos em si. Eu comentei aqui, né, que eu perguntei, né, para vocês, né, o que tinha em comum, e eu, né, deixei claro que em comum tinha esse questionamento, que era esse questionamento em volta do problema filosófico, né? Só que aqui é uma pergunta muito clara. Todo questionamento é filosófico? Vocês já pararam para prestar atenção? Que é fácil, né? Tipo, vou fazer uma... Hoje em dia a gente tem muito esse costume, né? A gente senta e fica assim, começa a questionar não sei o que, nossa, tô filosofando. Nossa, porque não sei o que. E todo questionamento de fato é filosófico, toda conversa é de fato uma conversa filosófica em algum grau, ela cumpre com a atitude filosófica. É um questionamento que a Maria Helena Chauí, ela comenta nesse mesmo livro. E eu vou citar aqui. Imaginemos agora alguém que tomasse uma decisão muito estranha e começasse a fazer perguntas inesperadas. Tipo, bem coisa de filósofo mesmo, bem aleatório. Em vez de que horas são ou que dia é hoje, a pessoa perguntasse o que é o tempo? Em vez de gritar mentiroso, questionasse o que é verdade, o que é falso, o que é erro, o que é mentira. Quando existe verdade e por quê? Quando existe ilusão e por quê? Ao tomar essa distância, estaria interrogando a si mesmo, desejando conhecer por que cremos, no que cremos, por que sentimos, o que sentimos e o que são nossas crenças e nossos sentimentos. Esse alguém estaria começando a adotar o que chamamos de atitude filosófica. Então, ela faz muita questão de deixar muito claro as perguntas e a diferença. As perguntas que estão entre parênteses são perguntas comuns. Então, tipo, se eu pergunto para você que horas são, não há filosofia nisso, a pessoa só tem uma dúvida. Só que, quando você pergunta o que é o tempo, o que é o tempo é uma pergunta que existe um raciocinar, existe um questionamento, porque eu posso falar o tempo, quer ver, o tempo é aquilo que está no relógio, o tempo é isso. Se você for estudar, quem, né, às vezes tem vontade de estudar teologia, por exemplo, o pessoal fala que o tempo é um pedaço do infinito. Porque na teoria o pessoal, por exemplo, quem tem a fé cristã, né? Gente, eu fui criado na igreja, por isso que eu falo essas coisas, tá? Quem foi criado na igreja tem a ideia de que Deus é eterno e ele, quando ele criou o mundo e o ser humano e tudo mais, ele, como se ele tivesse pegado um recorte daquele infinito e colocado ali. Isso daí se chama tempo. É como se fosse um recorte do infinito. É um negócio que tem começo, meio e fim. Isso sabe? Então, por exemplo, isso daí a gente já deu 3 respostas para você do que é o tempo. Então você nota que não é uma pergunta que você responde assim. Você tem toda uma linha de raciocínio, você vai ter toda uma bibliografia para poder dar aquela ideia de por que isso é assim. Se, por exemplo, você me ama? A pessoa, se ela ama, ela vai falar que sim. Se ela não ama, ela vai falar que não. Ou talvez ela te enrole um bocado. Mas se você chega para a pessoa e pergunta, o que é o amor? Aí a pessoa já vai dar aquele impacto, tipo, aquele final da Avenida Brasil, sabe? Preto e branco. Oi, oi. A pessoa vai ficar tipo, cara, como assim? Sabe? Tipo, meu Deus, pane no sistema, né? Então você vê até o peso da pergunta diferente. Então nem todo questionamento é filosófico. Alguns questionamentos são só de dúvida mesmo, tá? E vocês entenderam então essa questão, né? Quando você começa a questionar esse tipo de coisa, você começa a ter a atitude do que é chamado de atitude filosófica, que é esse ato de perguntar filosoficamente sobre coisas do nosso cotidiano. E, bom, é isso.
o amor ao conhecimento, que é a filosofia, né? Então ela é de fato esse amor pelo conhecimento. O meu professor de filosofia, ele deu a melhor definição, que ele fala que a filosofia é o tesão pelo conhecimento, é o tesão por conhecer. Então, quando você tem tesão, é uma coisa que você quer solucionar, sabe? Você tem necessidade daquilo, sabe? Eu preciso botar isso pra fora, eu preciso matar isso de algum jeito. Então, esse tesão por conhecer é essa coisa, essa ânsia, esse desejo, essa coisa. Eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber, sabe? Tipo robozinho, né? Eu preciso saber. É ir além do que é mostrado, além do que é dado, é não se conformar com o que lhe é dito, né? Lembrando que, claro, se você vai fazer um ato filosófico desse em sala de aula, tem educação. Se o professor fala X, você pode simplesmente levantar a mão e perguntar para o professor por que aquela coisa é daquele jeito. Isso não tem problema nenhum de ser feito. Agora você, né, porque sempre é muito bom falar, né? Porque daí você levanta e fala assim, não, professor, porque assim, 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 aí você só está sendo mal educado, você não está sendo filósofo, né? Então sempre ter um pouquinho de senso. E o ato filosófico, ele é considerado parecido com a ideia da criança. A criança, ela vê uma lousa, às vezes ela chega na escola e ela nunca viu uma lousa na vida, ela, professora, o que é isso? Daí ela fica assim, é uma lousa, tal, é para escrever. Daí o aluno, mas por que ela é verde? Mas por que tem que ser giz? Por que não pode ser caneta? Por que não pode ser lápis? Giz de cera? Por que tem que ser o giz diferente? Sabe, tipo, você responde, a criança faz uma outra pergunta. Responde, faz uma outra pergunta. Até você ficar doido e falar, porque é sim, sabe? Porque sim, Zequinha. Sabe? É esse o ato. Mas na filosofia não tem um porquê sim, né? Você que simplesmente se dá o porquê sim, porque você cansa de perguntar. Mas o ato filosófico é esse querer saber, querer saber e querer saber. Tá? E aqui, ó, é uma definição. Esse daqui é meu, né? Esse daqui foi eu que escrevi. Tudo. O processo filosófico é isso, descobrir o mundo. É um caminho que, mesmo que já tenha sido trilhado por muitos outros, acaba tendo o diferencial de que é você que está trilhando ele agora, e não os outros. A caminhada acaba sendo diferente sempre, porque cada um tem a sua dúvida específica, baseada em suas próprias bagagens e interesses. Certo? Então, se eu fizer uma busca filosófica sobre o que é o amor, e a minha vizinha fizer uma pesquisa filosófica sobre o que é o amor, a gente provavelmente pode ter lido os mesmos autores, mas as percepções sempre vão ser diferentes porque nós somos pessoas diferentes. E essa que é a graça que faz a filosofia estar viva desde bem antes dos gregos e continua até hoje. E para acabar, para encerrar, né, é só deixar claro que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Né? Você pode perguntar assim, mas filosofia é só esse monte de questionamento tosco? Na realidade, a filosofia faz as perguntas que a ciência responde. Né? A filosofia, que nem eu comentei, ela não está muito atrelada à ideia de resposta, porque a ideia de resposta dá a ideia de que a verdade é uma coisa que não muda. Só que a verdade é uma coisa que muda o tempo todo dentro da filosofia. Né? As suas concepções e as minhas concepções de verdade são coisas totalmente diferentes às vezes. Então, a filosofia, ela faz as perguntas e as outras ciências respondem. Né? As outras áreas de estudo, não é nem só as ciências, as outras áreas de estudo também. Né? Tanto que existe a filosofia da matemática, existe a filosofia da linguagem, existe a estética. A estética, depois eu tenho que passar aqui para vocês, eu vou passar no PDF, tem tudo bonitinho, né? Com todas as subdivisões da filosofia. Mas, por exemplo, tem a teoria do conhecimento, a epistemologia, que é essa busca do estudo, o que como que você consegue o conhecimento. Tem a lógica, que normalmente é muito usada em matemática, muito usada em letras também. Né? Tem a ética, que é o estudo do belo, então está muito atrelada à questão das artes. Né? Então a filosofia está em um bocado de outras questões. E o exemplo que eu trouxe é justamente o clássico. Né? Se o mundo foi criado, ele surgiu por causa de um alguém. Né? Então se você parte do princípio de que ele foi criado e pergunta por que ele foi criado, aí você cai na ideia da teologia. Né? A ideia de que Deus criou o mundo em 7 dias, que Allah não sei o que Ra soprou e que, sabe, Odin não sei o que, aquela ideia toda. Né? Aí a gente está falando de teologia, de questões religiosas.
né? Se ele surgiu por causa de uma outra coisa, o que é essa outra coisa? Foi o Big Bang, o pontapé inicial? Aí a gente está falando de física, química, biologia. O que seria esse Big Bang? Foi algo totalmente aleatório ou precisou de empurrãozinho de alguma coisa? Se foi algo totalmente aleatório, é uma coisa muito química e física. Tem algum barulho aqui fora, né? Me perdoem por qualquer barulho externo, tá? Nossa, é foda. Ai, que ódio. Enfim, se foi algo totalmente aleatório ou precisou de um empurrãozinho, a gente tem que partir do quê? Se foi só uma coisa totalmente aleatória, a química e a física vai estudar isso direitinho. Se foi um empurrãozinho de um algo, às vezes a gente pode estar tentando achar um meio termo entre ciência e teologia, sabe? Mas de qualquer maneira, a gente está partindo do pressuposto do quê? De que são todos questionamentos a partir de um problema filosófico só, o problema da criação do mundo. Ou o problema do surgimento do mundo, o problema de como a gente veio parar aqui, e aquela coisa toda, né? Questionamentos que todo mundo tem. E é isso, né? A filosofia é um estudo orgânico e que se expande conforme os questionamentos dos próprios seres humanos, né? Então, se o pensamento do ser humano se expande, então automaticamente a filosofia se expande porque ela está ali crescendo juntamente, né? O ser humano sempre vai querer saber de onde que ele veio, de por que que as coisas são assim, por que que a sociedade se divide desse jeito, né? Lembrando que as ciências sociais, a antropologia, essas coisas vêm da filosofia também, né? Da filosofia política, mas tem todas essas questões e ela sempre vai abranger muito mais do que simplesmente filosofia, né? Você pega, por exemplo, normalmente os filósofos são o filósofo é filósofo, pedagogo, matemático, físico, químico, médico, não sei o que. Então ele sempre está estudando todas as outras áreas, é uma área muito interdisciplinar, né? E é por isso que ela é chamada atualmente de ciência, que é todas as ramificações específicas da filosofia. E a filosofia, portanto, está em todo lugar. Beleza? É isso, gente, né? Foi uma primeira aula, né? Não sei como é que se saiu, né? Vou ficar esperando o feedback de vocês. Mandem lá nos comentáriozinhos, mandem e-mails, mandem WhatsApps, né? A próxima aula a gente vai trabalhar sobre mito, religião e um bocado de questão. Bem legal. É uma das aulas mais divertidas, eu acho. Cheia de meme, eu adoro. E no PDF eu deixei 2 indicações de filmes para vocês. Então assistam, né? Filme é gostoso. E normalmente é sempre, eu dou aula de redação para vocês, então filmes sempre são repertórios para vocês usarem nas redações, então sempre bom ter. Às vezes é melhor usar um filme do que um filósofo muito conhecido, porque às vezes você pode errar na citação, né? E deixei os 2 livros e além disso eu deixei um anexo com as 5 ou 6 divisões da filosofia para vocês entenderem. Por quê? Nas próximas aulas é capaz que eu fale um pouco sobre, na ética a gente estuda X, Y, Z e tal, e eu não tenho como ficar, sabe, tipo, buscando, sabe, as explicações de que é cada área. Então, tem uma lida só para vocês interarem, beleza? É isso, gente. Beijo, perdão pelos barulhos externos, pelos palavrões aleatórios e pelos momentos que eu perdi um pouquinho o foco. Mas a gente vai fazendo do melhor jeito que dá, tá bom? Beijo, 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 beijo. Fiquem bem, fiquem em casa e saudáveis, tá?